Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa live, primeira live aqui do Instagram Oficial Brunas. Vamos aguardar o pessoal entrando. Daqui a pouco eu já vou chamar as nossas convidadas. Deixa eu ver quem já chegou aqui. A Paula já está conosco. A Fê. A Michelle já está aqui. Oi, Michelle. Chegou a minha vez agora de você participar da minha live. A Fê já está ali fazendo a interpretação. Fê, se eu falar muito rápido, por favor, me avisa, tá? Oi, Su. Oi, tudo bem? Olá. Então vamos lá. Já tem 17, 18 pessoas na live. Acho que a gente já pode começar se apresentando, né? Então, a primeira live aqui no Instagram Oficial Brunas. E a primeira de muitas, eu espero. E hoje, como é o dia 23/4, Dia Nacional da Educação de Surdos, eu convidei a Suelen, a Paula, para a gente conversar sobre a música na educação do surdo. Um assunto que é pouco falado, né? Pouco conversado. E que a gente precisa conversar mais sobre ele também. E claro, a Fernanda, que vai ser a intérprete. Eu vou deixar elas se apresentarem, tá? Então, primeiro eu vou me apresentar e depois elas vão se apresentar também. Meu nome é Bruna Souza, para quem é novo aqui, para quem está participando aqui pela primeira vez, eu sou professora de musicalização infantil na cidade de Blumenau, Santa Catarina, e minha formação é de licenciatura em música pela FURB e pós-graduação em gestão escolar. Atualmente trabalho como professora de musicalização infantil no projeto Musicalização Infantil aqui de Blumenau. Ele é vinculado à Secretaria Municipal de Educação de Blumenau, a SEMED. Então, essa sou eu. Eu gostaria que primeiro a Fernanda se apresentasse. Oi, meu nome é Fernanda. Esse aqui é o meu sinal. Eu sou pedagoga formada, professora de crianças também, e sou intérprete de Libras. Acho que é só isso. Por quanto tempo que Só um você... resumo. Eu sou intérprete profissional há 9 anos, mas eu já convivo dentro da comunidade surda faz uns 13 anos, mais ou menos. E como professora, 15. A Paula agora, se quiser se apresentar brevemente. Só uma dica, eu acho que é melhor desligar os comentários, porque tá atrapalhando. Acho que nem eu consigo ver. Sim. Então, antes de tirar aqui, pessoal, quem tiver perguntas para fazer para as meninas, para Fernanda, para a Su ou para a Paula, vocês podem colocar no ponto de interrogação que tem aqui embaixo nos comentários de vocês, tá? Então, ali do lado tem esse ícone de interrogação. Ali vocês podem fazer a pergunta e no final a gente vai estar respondendo.
Isso ficou melhor mesmo. Paula. Bom, eu sou a Paula, esse daqui é o meu sinal, e eu sou formada em pedagogia e eu tenho uma experiência de 5 anos como professora de crianças. Agora, nesse momento, né, esse trabalho que a gente está fazendo, né, em 2 anos já, na Havan. Agora, esses 2 anos eu tô trabalhando na Havan, na loja Havan. Isso. E a Suelen? Meu nome é Suelen e esse é o meu sinal. Tá travando para vocês também? Sim. Continua. Se sair e voltar, será que dá? Melhor? Tentar? Enquanto a Su volta. Essa live, Normale. sempre. Nessa live, nós iremos abordar assuntos relacionados com a educação dos surdos, através da história da Paula, da Suelen, e também fazer a relação dessa educação, da vivência delas, da experiência delas com a música, tá? Vamos ver se a Su já voltou. Aqui. Tá melhor? Agora? Tá melhor? Tá melhor ou não? Vocês estão conseguindo me ver? Mais ou menos. É, mais ou menos, parece que tá travando. Su, você tá perto do modem? Tá perto do roteador da internet? Hum, é que tá atrapalhando, entendeu? Ai, porque eu tô longe, porque às vezes a família tá conversando muito, vai me atrapalhar. Tá. Mas você não consegue entender os sinais, Fê? É, tenta, vamos tentar ver se dá pra. É, sinaliza mais devagar, aí dá. Beleza. Então vamos lá. O meu nome é Suelen e esse é o meu sinal. Eu trabalho em 2 lugares, em 2 empresas que são acessíveis. Eu trabalho no período da manhã, na faculdade, no Senac, e à tarde eu trabalho na Dental Kremer. Muito Só bem. isso. Um pouquinho delas e agora a gente vai conversar sobre a história de vida delas em relação à surdez, tá? Eu tenho algumas perguntas aqui, eu já vi que tem algumas perguntas aqui na própria live e também na caixinha de perguntas. Na caixinha de perguntas também deixaram perguntas e daí no final a gente vai responder, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente quer saber, né, foi geralmente quando a gente conhece alguém surdo, né, ou deficiente auditivo, a gente quer saber como e quando descobriu. Então, Suelen, se você puder nos contar como e quando você descobriu que era surda. Ok. Eu vou contar um pouquinho, vou contar bem resumidinho sobre a minha história. Bom, quando a minha mãe, ela estava grávida, né, de mim, ela contraiu uma doença chamada rubéola. E aí, com o tempo, né,
a minha mãe me chamava, né? E quando eu tinha mais ou menos uns 6 meses, né? Ela percebia que eu não reagia aos comandos dela, né? De que eu não conseguia escutar nada. Ela tentava, ela me chamava, gritava e mesmo assim não ia. E aí ninguém sabia realmente o que aconteceu. Aí a minha mãe, né, foi, me levou no médico, né? E aí foram pesquisar, fazer os exames para saber o que realmente eu tinha, né? E aí foi que a minha mãe descobriu que foi que eu já nasci surda, que eu já nasci surda profunda devido a essa doença que ela teve, né? E aí a minha mãe, né, começou assim pensar um aparelho para eu usar, né? Para tentar, para ter essa experiência, para saber que ela queria que eu ouvisse, né? Porque na verdade eu comecei a ser oralizada, né? E quando eu tinha 5 anos, né? Eu comecei a utilizar o aparelho e eu fiz fono também. Então eu ia muito, frequentava fono sempre. E a minha mãe sempre me obrigava que eu aprendesse o português, né? Sempre oralizando, sempre aprendendo português. Então, eu fui aprender Libras, na verdade, bem depois, tá? Aí, quando eu cresci, né, eu já estava oralizada, eu conseguia me comunicar com a minha família sempre, né? Mas aí, quando eu tive 11 anos, mais ou menos, aí foi onde eu comecei a aprender a língua de sinais com os meus amigos surdos, né? Então, aí foi onde minha comunicação alavancou. E até hoje, eu continuo, né? Eu continuo oralizando. Eu parei a fono, na verdade, com 16, 17 anos, mais ou menos, né? Eu não queria mais, eu estava bem com a minha comunicação, então eu continuei assim. E aí eu comecei a trabalhar também e perdi, não tinha mais nem horário para frequentar fono. E aí e o meu pai e minha mãe sempre falando que eu precisava oralizar, né? E aí depois na escola, né, quando eu comecei a frequentar, foi bem difícil para mim, na verdade, né? Principalmente, né, a gente sabe que o surdo já tem dificuldade. Aí quando eu fui crescendo nesse período escolar, os professores, né, ouvintes, né, eles esqueciam de mim, esqueciam que eu era surda, né? Na verdade, eles nem me davam bola, não tinha apoio de nada, eu não tinha intérprete, né? Eu não tinha nada, foi bem difícil para mim. E eu reprovei vários anos, primeira série, terceira série eu reprovei, né? O ensino fundamental, porque eu não tive ninguém no ensino fundamental, não tive ninguém que me apoiasse nesse período, então foi bem complicado para mim. E aí eu sempre tive, na verdade, apoio dos meus amigos dentro de sala de aula para me apoiar em atividades, né? Porque os professores esqueciam de quem eu era. Então, na verdade, quem mais me apoiou mesmo foram os meus amigos. Até a oitava série, né? Aí, quando eu fui pro ensino médio, né? Eu mudei de escola. Eu fui pro primeiro, né? Fui pro terceiro, pro ensino médio, na verdade, foi quando eu consegui contratar uma intérprete, né? Com muito esforço, eu consegui ter uma intérprete, né? Com muita luta. E eu sabia de toda essa dificuldade. Na primeira série, na segunda série eu continuei com o intérprete, né? A comunicação era perfeita, eu tinha uma explicação clara. E aí, quando foi no último ano, né? No terceiro ano do ensino médio, eu não tive mais intérprete. Então, eu tive que lutar sozinha, né? Então, eu pedia sempre dos meus amigos para me ajudar na comunicação. E eles sempre me auxiliavam, né? E aí, eu consegui me formar, beleza. E é isso. Então, uma caminhada difícil na educação da Suelen sem ter o intérprete. No caso, o intérprete é o que a Fernanda está fazendo agora, né, Fê? Isso mesmo. Então, o professor fala muitas vezes virado para o quadro, e aí o surdo, como ele não vê o professor falando, ele não consegue fazer a leitura labial, né? E aí é o que dificulta ele compreender o que está sendo dito. E a Su falou, então, de que ela aprendeu a oralizar. Então, Su, todo surdo pode ser oralizado?
Então, na verdade, nem todos os surdos são oralizados. Eu vou explicar para vocês, porque o surdo tem uma identidade, né? Tem surdos que eles têm que escolher, né? Se eles acham que é melhor para eles sinalizar em Libras ou se é melhor para eles oralizar. É o que é mais confortável para eles, né? Tem surdo que quer oralizar, ok. Tem surdos que querem sinalizar em Libras, ok também. E tem surdo que pode ser os dois também, né? Depende muito do que é mais confortável, né? Porque é uma identidade de cada surdo. Então, o direito dele de escolher como ele quer ter, no caso. Isso mesmo. Tá? E no caso, quando é criança, qual a melhor idade para se aprender Libras? E as crianças todas são capazes de aprender desde pequeno a Libras? Então, é muito normal que a criança, que o bebê já aprenda, né, a língua de sinais quando, né, já começa com esse início, porque é um modelo, é igual a oralização, né? Se os pais são surdos, né, e a criança também é surda, é um modelo que eles têm a Libras. É a mesma coisa quando você é oralizado, né? Quando a criança é ouvinte, né? É a mesma coisa. Porque a comunicação é muito mais fácil por esse modelo que eles têm dos pais. Então é da mesma forma. E essa, desculpa. Ah, desculpa, cortou. Também para uma criança, quando ela cresce para oralização ou em língua de sinais, né? Ou a mãe é ouvinte, ou a mãe é surda, né? É mais fácil, na verdade, depende muito das famílias, né? Para poder incentivar esse tipo de comunicação com a criança. E a gente, como o bebê pode aprender já de bebê, a gente pode estar utilizando a língua de sinais também na educação infantil, lá na unidade de ensino, né? E os professores podem estar realizando esse trabalho também. E aí, só para você pode me ajudar para colocar uma nomenclatura correta. Nesse caso, quando a criança vai aprender a Libras, não vai ser o intérprete que vai estar com ela, vai ser o instrutor de Libras. Isso, né, Fê? Então, na verdade, quando é bebê ou quando é muito pequenininho, né, que seria o pré ou maternal, né, que são os pequenos, normalmente o professor, seria legal que o professor fosse bilíngue. É, na verdade, o correto, né, o professor bilíngue. Porque a criança ainda não tem aquisição de língua, não tem ainda nem de linguagem, nem de língua, não tem aquisição. Então, ela precisa que o professor seja bilíngue. E, na verdade, precisa de um professor surdo, que é o mais certo, né? Para ter esse contato direto com a referência, né? A referência do surdo. Na verdade, é o correto. E aí, depois, quando for por ensino fundamental, aí sim tem o intérprete. Porque daí ele já tem a língua formada, já tem aquisição, e aí pode ter um intérprete. Antes, quando ainda não tem aquisição, o certo é ter um professor que seja surdo, bilíngue, ou um ouvinte professor bilíngue, né? Ah, entendi. Então, é possível, sim, os bebês aprenderem, né, as crianças pequenas aprenderem Libras. Mas a gente tem que cuidar porque as línguas de sinais, elas são diferentes dependendo do país. Então, você pode, às vezes, ver um vídeo no YouTube e achar, ah, legal, o sinal, já vou colocar dentro de sala de aula, em algumas partes do dia, algumas coisas do cotidiano da criança, mas ter esse cuidado que às vezes. Travou. Agora voltou. Ter esse cuidado que às vezes aqui no Brasil você vai ter um sinal diferente do que você está vendo de alguém lá nos Estados Unidos, por exemplo. Então, a Su pode falar um pouco sobre isso, dar um exemplo, né? Sim, sim, sim. Então, os sinais, né, que a gente utiliza dentro do Brasil, né? E cada estado também tem sinais diferentes.
né? Às vezes a gente tem as variações que não é a mesma coisa que nós temos. Então, alguns sinais, né, existem essas variações. Quando a gente está falando de outros países, a Libras ela não é universal. Não é, porque a Libras é brasileira, né? Então, cada país tem a sua. Por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui. Aqui em Blumenau, o sinal de verde é esse, né? Sim? Em Blumenau usa esse verde, mas Esse em é o... outros estados usa esse verde. Então, é as variações linguísticas. É, isso mesmo. É diferente também. Então, assim, por exemplo, né? A gente precisa respeitar essas diferenças de variações, né? As diferenças desses estados. Respeitar cada uma, né? Para que a comunicação realmente aconteça e que a gente aprenda com isso também, né? Por isso que é sempre legal a gente sempre compartilhar com isso. E a importância de você saber, então, de onde você está assistindo aquela pessoa, onde a pessoa que você está assistindo é, se é o que ela está fazendo condiz com a comunicação da comunidade surda da onde você vive também. Isso, você falou que é uma deficiente auditiva oralizada e a Paula é surda profunda. Então, existem grau de surdez? O que são? Sim, tem sim. Nós temos 4 tipos de surdez, tá? Nós temos a surdez profunda, nós temos a severa, nós temos a moderada e tem a leve, tá? Então, no meu caso, qual que é o meu tipo, né? O meu ouvido esquerdo, desculpa, não sei se tá do lado certo, o meu ouvido esquerdo é moderado, tá? Eu tenho a surdez moderada no meu ouvido esquerdo e no meu direito eu tenho perca severa, tá? O meu ouvido esquerdo eu tenho, não vi, porcentagem, não vi. 50% eu tenho no meu ouvido esquerdo e no meu direito eu só consigo 30%, tá? Então eu quase não consigo escutar muito do direito. Ah, tá. E depois disso tudo, depois de contar aí um pouco da tua experiência na sala de aula, né? E eu gostaria de saber como que foi a música, e como é a relação da música. Você consegue ouvir, você consegue ouvir músicas atualmente, quando era mais nova, ou você só sentia as vibrações? Então, depende muito dos surdos, né? No meu caso, eu consigo ouvir sim, consigo ouvir tudo, né? As músicas, mas as letras elas confundem para mim. Então, eu consigo compreender os sons, né? Ouvir os sons, mas não compreendo as letras, né? Mas depende, por exemplo, tem surdos que conseguem. Por exemplo, às vezes as letras, por exemplo, às vezes eu vou escutar uma letra, uma música gospel, eu não consigo compreender o que a letra está querendo dizer. Sertanejo, por exemplo, também. Eu gosto, mas eu não consigo escutar. As letras me confundem, as palavras me confundem bastante. Mas eu consigo, depende muito das músicas para eu conseguir compreender. E eu também um treinamento para eu prestar atenção, para poder ouvir, entender as músicas. Ah, legal. Então ela acaba ouvindo sim alguma coisa. A compreensão do que se está sendo cantado, no caso, é que fica confuso. É isso mesmo. Então agora a gente vai ouvir um pouco da Obrigada, Su. Muito obrigada. E agora a gente vai ouvir um pouco da De Paula, nada. que ela se descobriu surda e quando que foi? Bom, eu nasci ouvinte, tá? Eu nasci ouvinte.
E quando eu tinha 1 ano, eu contraí meningite. Eu contraí meningite quando eu tava com 1 ano. E eu tive muita febre, minhas febres eram muito altas. Então, assim, a minha mãe me levou, né, no hospital e eu fiquei internada na UTI. Cheguei até a ficar internada. Eu fiquei 1 mês internada na UTI. E aí os médicos ficaram preocupados, com muito medo, né, porque não sabia nem mais o que fazer comigo. E depois de 1 mês que eu fiquei internada, eu melhorei, né? E aí eu voltei para casa. Mas, assim, a minha mãe e meu pai, né, me chamavam e eu nem não conseguia escutar, né? Mas às vezes eu achava que não era porque eu não queria dar atenção em alguma coisa. E eu não conseguia entender nada. A minha mãe achava estranho, pensava assim, ah, é por causa da doença mesmo, né? Mas vai passar. E meu pai sempre passava a mão na cabeça e falava, não, deixa quieto, tá tudo certo, vamos continuar, fique em paz. E aí isso demorou. Quando eu tinha 5 anos de idade, foi que meu pai realmente descobriu que eu era surda. Porque eu não conseguia ainda falar nada, nada mesmo. E aí eu fui na fono, fiz audiometria, né? E falou assim: ah, realmente ela é surda, né? Realmente vocês dois precisam entender e aceitar que a sua filha é surda. E aí, assim, foi muito difícil para mim, porque há muito tempo, assim, é difícil, porque as pessoas, elas não têm essa cabeça, essa mente aberta, né, em relação a esse tipo de assunto. Uma coisa que pessoa surda em relação a isso, né? Então aí, assim, foi uma luta constante, foi a questão, assim, de trabalhar comigo mesmo. Eu olhava no espelho e eu não me reconhecia como uma pessoa normal. Eu via todo mundo oralizando e conversando e eu olhava e falava, nossa, mas parece que eu sou estranha, eu sou diferente, né? Eu realmente não entendia. Então, quando eu tinha 8, 9 anos, mais ou menos, eu encontrei uma pessoa surda. Aí foi que eu entendi a surdez, porque até então eu não sabia de nada. Eu percebia as pessoas, o professor falava e eu não entendia nada, né? Então, aí com o passar do tempo, né? A minha mãe me levou numa fono e o meu pai estava brigando, né? Na verdade, queria que eu realmente falasse. Quando eu encontrei os surdos sinalizando, e aquilo me atraiu de uma maneira que eu falei assim, ouvintes, né? Ouvintes oralizando, eu queria ficar ali no meio dos surdos. Aquilo me atraiu, aquilo para mim foi maravilhoso. Mas o maior problema era o quê? O meu pai não aceitava isso, ele proibia, ele falava não, não. Como se ele estivesse me amarrando mesmo. O meu foco, ele queria que, na verdade, que eu oralizasse. E aí, com o passar do tempo, quando eu tive 15 anos, né, assim, foi uma luta muito difícil. Eu chorei muito, eu sofri muito, conversei muito com a minha mãe para eles aceitarem e aprenderem Libras, né? Porque eu queria sinalizar e eu não conseguia entender. Ouvintes conversavam, oralizavam e eu não entendia nada, eu não conseguia compreender nada do que eles falavam. E quando a Libras apareceu na minha vida, eu consegui ter mais conhecimento sobre isso. E aí a minha mãe realmente teve empatia depois disso e foi quando a gente começou, aí conversou com meu pai. Assim, o meu pai é uma pessoa muito difícil, demorou para aceitar, relutou muito, foi muito sofrido mesmo, foi muito difícil. E a minha mãe foi tentando aí escondida, ela falava, vai fazer curso de Libras, né? E eu, para mim, era a minha maior alegria, né? Quando eu tava no meio dos surdos, aquilo para mim era a maior curiosidade. Eu queria aprender esses sinais, eu perguntava, eu queria saber de tudo. E aquilo, assim, eu fui crescendo, né? Fui evoluindo. E aí, quando eu chegava em casa, pulando de alegria para minha mãe, aí eu explicava para ela, eu fazia os meus sinais, falava. A minha mãe ficava muito feliz. O meu pai demorou muito para entender. E a minha mãe se assustou, sofreu muito, chorou. Até que o meu pai, né, teve que entender como um processo. Foi depois de muito tempo que meu pai olhou e falou assim: ah, ok, tudo bem, eu aceito, vou fazer um curso. E isso para mim foi a minha maior alegria. Hoje eu só uso língua de sinais. Esse é a minha língua. E a gente vê, então, um aprendizado tardio, né? Também a descoberta tardia, certo? Eu não sei se a Paula tem alguma dica para os professores que estão assistindo e se os professores dentro de sala de aula
tem alguma suspeita de algum aluno está dando os sinais que vocês deram, como vocês falaram, né? De não ouvir, de não responder. Não sei se a Paula tem alguma dica para os professores de alguma técnica, do que eles podem fazer para tentar descobrir, então, se a suspeita deles é, de fato, a surdez. Então, isso é muito bom mesmo para que os professores realmente, se vocês têm algum aluno que vocês desconfiam, né, que vocês atuam dentro da sala, né, principalmente os pequenininhos, aí se o professor pode, por exemplo, pôr uma música para dançar, né, e perceber que tem algum aluno que está quieto, que ele só está olhando, né, e é bom que vocês percebam isso, a quietude de algum aluno, né, como se ele tivesse perdido. E aí vocês tentam, né? No outro dia, por exemplo, chama ele, né? Pra ver qual que é a forma de chamar atenção. Se você perceber que ele tá muito quieto, que ele tá voado, né? Olha muito pro lado, não consegue focar quando você fala, quando você bate na mesa, por exemplo, e ele só responde quando você toca, né? Com barulho ele não responde. Aí eu acredito que assim é para você perceber realmente que são. Aí você pode chamar, por exemplo, a diretora da escola, reunir os pais para conversar, levar num médico, né, para fazer os exames, principalmente a audiometria e vários outros exames, né, para levar mesmo para descobrir realmente se é a surdez. Porque se não está ouvindo, se não está recebendo as informações, se realmente não consegue ouvir músicas, né? Isso é muito importante, precisa mesmo descobrir sobre isso. E nós temos aqui em Blumenau algumas instituições que vocês podem entrar em contato. Com certeza, a unidade de ensino onde vocês, professores, trabalham, tem esse contato. A própria Secretaria de Educação provavelmente é vinculada a alguma instituição. E aí, quando você tem a suspeita, você pode chamar a sua coordenadora pedagógica, né, a diretora, para fazer esse contato. E também eles vão ter outras técnicas para auxiliar vocês nessa suspeita de falar com os pais. Como a Paula disse, o pai dela foi resistente tanto à notícia. É melhor mesmo essa avaliação todos os dias, na verdade. Por exemplo, um mês de avaliação para você realmente ter certeza, não, esse aluno ele tá diferente dos outros, né? Então, não é uma coisa de imediato, hoje e amanhã eu senti isso. Demora um tempo. Então, como a Paula falou, o pai dela foi um pouco resistente na notícia, né? E até depois da notícia de querer que ela seja oralizada. E a gente falou antes, né, do direito dele escolher como ele quer socializar, né, se ele quer ser oralizado ou não, né? Muito bem, eu já vou É chamar isso a Paula mesmo. de novo. Ela quer falar alguma coisa? Fê, fica à vontade. Não? Eu já vou chamar a Paula de novo para falar um pouquinho mais de uma experiência diferente que ela teve na música, mas eu vou dar uma breve introdução para vocês. Pelas leituras que eu fiz, a música não faz parte da cultura da cultura surda. Mesmo que a gente vê nas igrejas, em alguns eventos, até no próprio YouTube, se você colocar, a gente encontra muitos ouvintes fazendo interpretações de música para os surdos, né? Mas a música faz parte da cultura do ouvinte, né? Praticamente todo dia, ou o dia todo, alguns, né, no meu caso, faz escuta musical, participa de eventos musicais, né, ouve música. E a gente sabe que já estudos comprovam, né, se vocês quiserem procurar na internet, vocês vão encontrar que a música ela desenvolve diversas habilidades quando é proposta intencionalmente desde bebê. E aí, quando a gente tem, então, esse trabalho de musicalização infantil, como é o meu caso, eu trabalho num projeto de musicalização infantil na minha cidade, e tem outros trabalhos que eu sei aqui no Instagram, eu sigo muitas pessoas de São Paulo, outros lugares, ao redor do mundo também, tem esse projeto semelhante com a musicalização infantil. E quando a gente tem uma criança surda que faz parte da instituição de ensino, seja ela infantil ou na educação, no ensino fundamental,
Como, como que o professor de música vai poder incluir esse aluno no universo da música e, ao mesmo tempo, respeitar a sua cultura e a sua deficiência, né? A gente sabe que precisa ser uma escolha do aluno surdo, querer ou não fazer parte desse universo da música também. Então, agora eu queria que a Paula falasse um pouco sobre a sua experiência como aluna surda no programa Bandas e Fanfarras, aqui de Blumenau. Ela foi aluna em duas escolas com esse programa, o Pedro II, isso, e o Padre José Maurício. São duas escolas do Sistema de Ensino Municipal de Blumenau. Paula, pode falar um pouquinho como foi a sua experiência. Quando eu era mais nova, né? Quando eu era mais ou menos, eu amava, quando eu era pequenininha, eu amava música. Eu era viciada, né? Mas eu gostava de sentir a vibração que a música me transmitia, né? E aí aquilo pra mim eu fui crescendo, né? E nas escolas eu também conseguia, né, fazer tudo isso. E às vezes eu sentia alguma vibração quando eu tava estudando, né? E eu ficava assim, mas parece que é música, né? E aquilo foi indo. E aí quando eu vi, eu senti, eu vi acho que a fanfarra, né, o grupo vindo tocando, né? E eu senti aquelas vibrações, aquelas batidas fortes. Eu gostei muito daquilo, né? Isso me fez sentir muito bem. E aquilo, assim, eu fiquei atraída por aquilo, de verdade. Eu falei, eu vou lá conversar com a minha mãe, né? Se eu posso participar da fanfarra, eu quero muito, né? E a minha mãe falava assim: não, é impossível, você é surda, como que você vai participar de uma fanfarra? Não, mas né, eu quero só experimentar, eu gosto de sentir essa sensação, me dá muito prazer isso, eu quero muito. E a minha mãe ainda achava isso ruim, né? Mas ok. Meu pai, né, já imaginava que não ia dar certo. E aí, quando eu fui, né, eu conversei com o professor, né, se eu podia participar da fanfarra. E aí o professor falou assim, mas como assim? Você é surda, não dá, né? Não tem como. Eu falei assim, é muito difícil falar sobre isso, né? É uma limitação, eu tentei, eu lutei. Falei, não, eu quero, eu vou. Então, todo dia eu ia lá e eu falava que eu queria. Aí, eu falei, o professor acabou aceitando e foi. Aí eu falei, Você saiu, ai, a professora me deu. Desculpa. o teu áudio havia saído, agora eu vou. Ah, voltou? Pode continuar. E aí eu toquei caixa e comecei, aquilo me deu muita alegria, eu tava muito feliz, né? E aí eu vi os outros alunos, ouvintes, né, tocando, e eu lá, só olhava, observava, eu copiava, eu não ficava olhando pra professora, não, porque pra mim eu não estava entendendo nada. Eu olhava os movimentos que os alunos estavam fazendo, né? Claro que eu fazia errado, aí a professora me olhava, pensava assim, bom, quem sabe no outro dia, né? Ela me chamou no particular, depois, e ela me deu A caixa. outra caixa? Ah, tá. Uhum. Aí ela me deu mesmo a caixa para eu poder tocar. E ela me mostrou os movimentos que eu tinha que fazer, né? E eu copiava, e eu fui treinando, fui fazendo. E aquela sensação de vibração para mim foi muito legal. Eu me senti muito feliz. E aí fui tocando, fui treinando, né? E fui aprendendo. Quando eu aprendi, aí eu fui fazer parte da equipe. Eu era a única surda da fanfarra, né? E aí eu mostrava, eu fazia, eu desfilava, né? Junto com a fanfarra. E a minha família, assim, nem acreditava. Como assim uma surda pode participar de uma fanfarra? Isso é tão estranho. Mas para mim era a maior alegria, né? Aí depois de um ano, né? Eu troquei a caixa. Ah, pelo surdo. Surdo. Pelo surdo. E eu amei, amei mesmo. Aprendi também a tocar e aquilo para mim. Aí eu comecei a usar, né, o surdo. Parecia que eu ficava até com o barrigão pra usar ali na frente, né? Porque eu gostava muito da vibração que ela transmitia.
E aí, assim, todos os surdos, né, pensando assim, dá para fazer. É pensar, ai, surdo não pode, surdo não pode. Claro que pode, dá para fazer sim, né? Porque eu não sou a única. Tem outros surdos por aí que também participam de fanfarras, que também participam de alguma coisa musical, né? Então, a Paula me contou que ela tocou já 4 instrumentos na banda e fanfarras, que foi a caixa, então, o surdo, o bumbo e a lira. Gente, eu que sou ouvinte não toco tanto instrumento. Eu queria saber se a Paula conseguiria tocar hoje em dia esse instrumento ou ela esqueceu o que ela aprendeu. Ah, eu já esqueci. Eu esqueci porque, né, agora eu foco na faculdade, né? É, não tem como, é difícil. O que que a Su falou? Ah, desculpa, eu cortei. É que é difícil, né? Porque a gente praticamente decora, né? Então é normal, a gente esquece mesmo. É igual ouvinte, né? É a mesma coisa. É, É mais ou menos isso. Às vezes a Libras também, se você não pratica, é a mesma coisa, você esquece. no meu caso, eu esqueci. Na faculdade de música, nós temos uma matéria de Libras e a gente aprende coisas assim, o básico para conseguir se comunicar. E eu esqueci muita coisa. Hoje em dia eu sei fazer o oi e sei fazer o sinal do bicho que eu mais tenho medo, que é prata. Ótimo, já consigo me salvar de alguma coisa. Mas como ela falou, é possível sim o surdo participar do universo da música. Claro que é uma escolha dele, como eu falei, a música não faz parte da cultura surda. Então é uma escolha dele, querer ou não aprender um instrumento, gostar de música, né? É uma escolha dele, querer ser oralizado, como elas mesmas falaram. Né? E para trazer aqui para os professores de música que têm alunos surdos, ou que sabem que algum aluno surdo quer, mas você está meio assim de dizer ele para fazer fanfarras, enfim. Eu encontrei nessas leituras que eu fiz o método Dalcroze, que trabalha na educação musical a questão do movimento. Então, o método Dalcroze pode ser usado como base para educar musicalmente os surdos. Ele vai dizer que os movimentos naturais de andar, de correr, de se balançar, essas expressões, elas são elementos da música, né? Elas podem expressar os elementos da música. Então, nesse caso, o corpo vai ser transformado em instrumento, né? E irá traduzir esses elementos da música. Como a Paula falou, ela sente as vibrações. Então, pelas vibrações, quando o surdo é profundo, no caso do Suelen, ela é uma deficiente auditiva oralizada, então ela, como ela falou, né, ela só não consegue entender a letra, mas ela consegue ouvir os sons de alguma maneira. Então são diferentes níveis, né, das duas de surdez, então são diferentes jeitos de se trabalhar. No caso da Paula, que ela sente apenas as vibrações, o método da Dalcroze seria uma base para iniciar, então, esse trabalho com os surdos. Né? E através da experiência corporal, utilizando instrumentos de vibração, né? E através também da experiência visual, que a visão é uma das linguagens do surdo. Tem a audição e a visão. Então, na música pode-se trabalhar essas duas questões principais, né? Então, você pode, por exemplo, fazer a contagem do tempo em números de sinais, né? Isso, fez. Puder mostrar como é que é? Isso. Também, eles, como a falou, ela imitava muito os gestos, então, por imitação também, né? E desenhos, que são recursos visuais que podem ser utilizados para, por exemplo, compreensão de ritmo,
Paula, o que que ela falou? Isso é verdade. O surdo usa muito esse visual, então ele capta tudo pelos olhos, né? A gente ouve pelo ouvido mesmo, né? E a gente capta os sons pelos olhos, né? E pela pele, né? A vibração. Isso. Isso mesmo. Então, os recursos visuais também podem ser utilizados para a compreensão de vários elementos musicais. Então, o método da prose pode ajudar aí nessa elaboração de propostas de acordo com as necessidades desses alunos surdos, respeitando, claro, as suas culturas, a sua deficiência, os seus gostos, né? Se algum, às vezes pode ter, porque para ouvintes acontece de o pai querer que a criança faça música, aprenda algum instrumento e a criança não quer. Então, pode ser isso aí também com os surdos. E a gente tem que respeitar, né? Falar, não, ele não quer, ele não gosta, e tá tudo bem, né? É uma escolha dele, tá? É isso mesmo. Se a Fê quiser complementar alguma coisa, tá? Quero não, obrigada. Então, Eu como quero falar mais uma coisinha. a Paula? Isso. Então, o surdo é capaz, sim, é capaz de participar de músicas. Por exemplo, a língua de sinais também faz parte disso, né? Eu posso sinalizar uma música, né? Eu posso dançar, eu posso tocar um instrumento, eu posso fazer tudo o que eu quiser, né? Eu já fiz curso de dança gaúcha, né? Eu já fiz, porque assim, é muito gostoso, né? A sensação, tudo isso, isso é muito bom, isso me dá muito prazer de verdade. Então, assim, vocês surdos são capazes sim, vocês podem. A língua de sinais, ela te abre para isso. Vocês podem tocar instrumento, vocês podem tocar flauta, o que vocês quiserem, né? São escolhas, tá? E na questão do professor, como a Fê tinha falado antes, é interessante que o professor seja bilíngue, para que essa relação entre o professor e o aluno seja efetivo, ele consiga compreender melhor os sinais, né, melhor aquilo que ele quer passar referente à música, né, para não precisar depender de um intérprete sempre, porque no caso delas, por exemplo, nem sempre teve um intérprete. É difícil. A gente sabe que hoje em dia poucas crianças têm essa oportunidade de ter um intérprete, né, e acabam esquecidas, como a Suelen falou, né? Então, seria muito bom que a gente tivesse já Libras como uma matéria na escola, né? Para que todo mundo, como a gente também falou, desde bebê, pudesse aprender e a gente pudesse se comunicar, mas pudesse comunicar efetivamente. Né? Então, a relação do professor e com o surdo seria se ele fosse bilíngue, fala, né? Bilíngue. Isso. Eu queria saber se tem alguns sinais que vocês podem ensinar para gente do mundo da música. O sinal de música, o sinal de voz, de volume. Suelen? Não sei muita coisa, não sei muitos sinais. Como é que é o sinal de música? Música. O que é esse? Esse aqui é de cantar, Cantar. mas pode ser esse daqui também. É uma variação. Olha, a gente falou sobre isso hoje. Cantar e cantar. Tem dois. Eu prefiro esse. Aí tem esse também. Tem os dois. Tem muito ouvinte que faz. Mas a variação. Dá para usar os dois. Legal. Já temos aí alguma coisa. É tudo variação. Porque assim, às vezes você vai fazer uma música mais tranquila. Esse aqui é mais bonito. Depende do contexto. Você vai, às vezes, fazer uma música mais rápida. Esse daqui fica melhor. Então depende, né? A contextualização. E voz? Como é que é o sinal de voz? Voz. Assim? Voz. Legal. E volume? Oi? Volume? Volume. Depende do contexto. Mais alto, mais baixo. Você pode ligar o som e
Forte e fraco. Depende. Se você tá dentro do carro, eu ligo o som, vai embora. Depende do contexto. É muito difícil você pensar um sinal. Um sinal próprio para isso. Às vezes não é sinal, às vezes você usa um classificador. Às vezes você não vai usar um sinal. Porque o classificador é como se fosse tudo que você tá vendo que tá acontecendo, não é um sinal específico, né? Então, você pode fazer vários movimentos que faz parte do sinal, mas não é um sinal, é um classificador. Diferente, não sabia. Mas Por exemplo, você vai falar que o seu copo caiu. Você vai falar copo, caiu? Não, copo caiu. Então, porque é o copo que tá caindo. Se eu fizer assim, é uma pessoa que tá se jogando. É uma pessoa. Porque esse formato de classificador é de pessoa. Então, se eu fizer o copo, caiu. Eu não vou fazer o copo caiu. Não. Mas o sinal de cair é esse, entendeu? Porque ao cair a pessoa tá caindo, não o copo. Então, o classificador, ele se acopla no sinal que você tá usando. Entendi. E na questão de forte e fraco no volume, que eu quis dizer, porque na música a gente tem, né, o forte, o fraco, que é a questão de intensidade. Seria de batida? Por Seria de exemplo, barulho? isso, de som, volume de forte e fraco. Agora eu gostaria que vocês tocassem forte ou fraco. Mas seria como? Tipo de música? Isso. Seria de tranquilo, não é? De tranquilo, mais leve. É isso que você queria, é isso que você está querendo dizer? Acho que sim. E forte, como seria? Seria uma música eletrônica? Entendi. Tá, mais ou menos. Depende. É difícil, Por né? exemplo, você vai fazer uma música mais tranquila, mais leve. Então, na verdade, você vai usar a expressão para poder fazer. Não tem um sinal, né? Você vai usar a expressão. Às vezes você vai pôr uma música, você pode fazer assim, bem levinho. Aí você vai pôr um eletrônico. Aí depende. Depende do contexto que você quer passar. Um Ai, sinal assim específico. aham. Não tem, Ai, né? muito bem. Vamos às perguntas agora que temos aqui selecionado. Deixa eu pegar aqui. Tem a pergunta, pode ser as duas respondendo, uma de cada vez, tá? Vocês tiveram preconceito na escola ou os amigos gostavam de aprender com vocês? Pode falar. Então, na verdade, né, na escola, eram algumas pessoas que tinham esse preconceito, né? Porque eu falava errado, às vezes eu ia ler um texto, né? Alguma história, algum conto que eu ia ler, então algumas palavras, então tinha algumas pessoas que davam risada de mim, né? Mas a professora sempre brigava, né? Falava que não era pra rir, mas assim, o meu sofrimento, né? Eu sofri muito bullying porque eu falava errado. Aí todo mundo falava, ai, coitadinho, ela é surda, ela não ouve nada, né? Então, assim, teve vários momentos que eu já passei bullying na minha vida em relação a isso. Porque antigamente eu não tinha uma lei que me apoiasse, né? Agora eu posso falar sobre isso, né? Sobre o bullying, né? Sobre essa questão de ter cuidado com o que a gente fala. Pode falar, Suene. Então, comigo também já aconteceu preconceito várias vezes, né? Mas assim, foram algumas pessoas que já me chamaram de burra, algumas pessoas falam, você não sabe ler, você não sabe isso, não sabe aquilo, né? Algumas pessoas riam da minha cara, mas a maioria, né? Aí quando eu falava sobre os meus direitos, essas questões, é uma questão de respeito, né? A gente sabe disso. Eu sou surda, eu preciso desse respeito. Quem não me conhece, quem não conhece a comunidade surda é difícil mesmo, a gente entende. Mas com o processo eu fui acostumando, eu fui aceitando e é isso, não foi fácil, né?
Ainda bem que hoje em dia nós estamos um pouco mais à frente nessas questões, não só em relação aos surdos, mas a outras deficiências, né? É uma luta, né? É. Os surdos precisam continuar tentando, lutando para que isso continue melhorando. Para que mais, né, que tenha mais intérpretes também que participem, que tenham escolas assim, né? A gente precisa lutar, não tem como. Para que a escola também seja bilíngue, né? E também a gente precisa ter acessibilidade. Infelizmente, falta muito isso na sociedade. Infelizmente. Não é. Ai, parece que nunca vai ter fim essa luta, né? Parece que sempre a gente tem alguma coisa para poder fazer. Sempre a gente tem que lutar em relação a isso. Esse trabalho que a gente faz vai ser para sempre, eu acho. Outra pergunta. Hoje em dia a família de vocês sabe em Libras? Ai, na verdade, não, a minha não sabe, a Sueli falou. Só oralização mesmo. A minha família, na verdade, o meu pai sabe assim, tem um pouquinho de preconceito, igual eu contei pra vocês, né? Então ele quase não aceitou a Libras. E até hoje, conversar em Libras mesmo, né? O meu marido é ouvinte, né? Então, meu marido sabe Libras. Aí hoje, assim, pra conversar, né, com meu pai fica assim, mas por que você tá falando Libras? Eu falei, porque eu continuo. Meu pai fala, não, você tem que oralizar. Aí eu olho bem pra cara dele, você precisa me respeitar, né? Eu uso língua de sinais, eu sou surda. E eu tenho essa minha identidade, eu uso Libras pra isso, pra me comunicar. Agora, se vocês não usam Libras, ok, mas eu preciso de respeito. Cada um tem que respeitar, né? Por favor. Aí meu pai acaba ficando quieto, né? Mas aí, com o passar do tempo, com essas lutas, né, a gente precisa continuar. Foi até engraçado, meu pai aprendeu a fazer o sinal de oi uma vez. Me chamou e falou assim, tudo bem? Aí eu falei assim, você tá aprendendo um pouquinho de Libras, né? Eu tô aprendendo, né? Desculpa por tudo que aconteceu. Eu sei que eu tava muito errado. E eu percebi que você é muito mais feliz utilizando a língua de sinais. E aí eu resolvi aprender um pouquinho, né? Porque eu sou seu pai, né? Ah, e agora eu tô muito feliz mesmo, que realmente você aceitou de pouquinho em pouquinho. E aí depois, né? Eu tenho uma amiga. Desculpa, travou. Peraí, desculpa, travou. De novo. Vou te falar de novo. E a minha madrasta também aprendeu um pouquinho de língua de sinais. E isso pra mim, assim, eu fiquei muito feliz. Eu consegui uma comunicação assim, bem basiquinha, mas não tem uma fluência, óbvio, né? Às vezes a gente faz gesto, tudo, mas o meu marido sabe língua de sinais, sim, ele é fluente. Tá, próxima pergunta agora é a das caixinhas aqui do próprio Instagram. Então, Deixa eu opa, só complementar uma coisinha. desculpa. Então, eu não lembro mais ou menos que ano que foi. A minha tia, que ela também é surda, eu não consigo ver a pergunta lá embaixo. Peraí. Aí, pode ver. Desculpa, não tá conseguindo. Eu tenho. Eu não lembro mais ou menos o ano exato. Eu tenho uma tia, né? Que é a irmã da minha mãe, ela é surda também. Ela foi perdendo a audição aos poucos, né? Eu não sei se ela tá assistindo a live aqui, que ela é surda também. Ela não sabe muito Libras, ela sabe, na verdade, bem básico, né? E aí a minha mãe também, ela sabe bem pouquinho mesmo. Só o oi, assim, bem simples, frases bem curtinhas. O meu marido é ouvinte e ele sabe Libras sim, ele sabe bastante, né? Principalmente para se comunicar, banheiro, né? Essas coisas mais básicas. Ele foi aprendendo aos poucos, na verdade, né? Eu mais, na verdade, oralizo com ele, né? E aí eu fui me esforçando para poder ensinar a língua de sinais para ele também. Era só isso que eu queria complementar sobre a minha vida. Legal.
A pergunta que eu coloquei aqui, eu acho que ela some para mim depois que eu tiro. Ah, não, tá aqui. Pronto. É possível. Eu não consigo ver as perguntas. Não tá vendo? Vocês estão vendo? Eu não consigo ver. Isso. Eu falei que não tem problema, eu sinalizo pra ela. Gente, eu entendi o que você falou. Vamos lá. É possível um surdo ler partituras? Então, eu acredito que depende muito, né? Se o surdo consegue fazer esse tipo de leitura, mas a maioria dos surdos, né, não compreende, né? Ela achou que era o português. Ah, Acho que ela não sabe responder essa pergunta. Então, na ah, verdade, ela tá falando assim que, por exemplo, na fanfarra era obrigatório fazer a leitura de partitura para poder conectar, né, com para fazer certinho o tempo certo. Eu usava sim, lógico que agora eu esqueci. legal. Então é possível. Então é possível sim. Deixa eu ver outra. Normal. Aqui, ó. Os instrumentos musicais têm um sinal ou precisa soletrar? Tem sinal sim. Tem sinal. Mas aí depende, cada um tem o seu, né? Caixa, surdo, eu esqueci o nome desse que vai na frente. Bumbo, né? Tem, cada um tem um sinal, aí depende, né? Esse, Tem vários sinais, tem vários. esse provavelmente também deve variar, então, de mais ainda, né? De cidade. Sim, sim, normal. Tá. Deixa eu ver outra pergunta aqui. É que eu acho que a maioria dos instrumentos musicais são visuais, então é o movimento que faz, não é? Pode ser. A maioria, pelo menos que eu conheço, Ah, a maioria é os movimentos que faz, por exemplo, a caixa. Já sabe o que é, né? É sempre mais ou menos a cópia do movimento. legal. A próxima pergunta. Existe alguma vibração ou som que pode causar algum tipo de incômodo nas pessoas surdas? Bom, eu não me incomodo muito com nada, assim. É que como eu tenho essa emoção com a música, né? Então eu gosto. Bom, eu realmente não me incomodo com nada, porque eu sou surda profunda, então eu só sinto, né? Só a vibração, né? Então isso me traz a emoção, né? A música nesse formato. Eu acho que ele quer saber, a pessoa perguntou, se tem outro barulho, por exemplo, buzina que incomoda, sabe? Eu achei isso que ele perguntou. Sim, às vezes tem alguns barulhos que me incomodam, mas depende muito de onde eu tô, né? Por exemplo, se eu tô com o aparelho, às vezes pode me incomodar mais, né? Às vezes tem alguns ruídos, né? Alguns barulhos, né? Que me incomodam, mas é bem pouquinho, né? Como eu ouço pouco, né? Então, Posso para a próxima? então aí depende muito. Às vezes eu uso o fone também, que tem, né? Às vezes tem esses ruídos, né? Parece que eu fico escutando aquele. Então depende muito. É a questão mesmo de aceitar que é assim, né? Se eu vou usar o aparelho, se eu não vou, né? Fazer todo esse tipo de acompanhamento, então depende muito. Próxima. A quarta pergunta é interessante também. Assim, acho que. Vamos lá, Fê, me ajuda aí. Assim como na fala, existem palavras difíceis de falar? Existe algum sinal difícil de fazer?
Pode falar? Você quer falar, Paula? Então, é diferente, assim, falar sobre as palavras, né? Falar perfeitamente, né? Não, para o surdo que é profundo é bem mais difícil. Por exemplo, eu entendo a palavra pato, parece que eu tô falando paro, porque a oralização, né, me confunde. E com sinal é muito mais fácil, né? Porque na língua de sinais é tudo visual, né? Porque a minha língua é a Libras, né? É Mas tem diferente. algum sinal que é difícil da pessoa surda fazer? A primeira língua, né? Mas ainda assim, algum sinal difícil para elas? É só aprender. No começo, né? No começo é assim mesmo. No começo é difícil você ter todo esse movimento, mas depois você acostuma, quando você vê, é normal, acaba sendo natural isso. Então, tá. Deixa eu ver. A Michelle falou que vai pesquisar o sinal de trombone. O Wilkerson, todos os trombones têm a vara? Não, existe trombone de pisto. Como que usa o trombone? Então, Como que usa? Como usa? Aqui. O trombone de vara é assim, mas tem um trombone que é assim, igual o trompete. Então, Mas não sei o nome mesmo disso. Mas mas provavelmente deve ser assim, todo mundo vai entender. Legal. é esse mesmo. A Michelle me falou aqui. Michelle é minha amiga, também da música. E ela fez faculdade comigo, eu e ela fizemos faculdade juntas. E tivemos, então, a disciplina de Libras juntas. E eu não sei se a Su e a Paula vão lembrar que eu contei da questão da professora ter feito um sinal para cada aluno do seu nome. Lembra? Então, Que é um surdo, na verdade, que pode dar esse sinal, né? É como se fosse um batizado dentro da comunidade surda. E a gente me perguntou se eu lembro qual é o meu sinal. E ela lembra o dela. E ela falou, live linda, parabéns. Muito obrigada, Mi. Eu lembro do meu sinal, Fê, mas eu prefiro não usá-lo mais. Depois de conhecer um pouco aí o que as meninas falaram sobre a educação de surdo, como ela falou agora, a Paula falou, que é um surdo que dá o sinal, né? E não é um ouvinte se dá o sinal. Então eu prefiro não utilizar mais o meu. Então agora vocês têm que dar um novo para ela. A Suelen usa bastante. O que ela Ela usa? sempre usa esse sinal para você, né? Ela faz o B aqui, né? Ela falou assim que você não tem, ela usa, de vez em ficar fazendo Bruna, ela usa o B aqui quando ela vai falar de você. Mas ela vai ver um sinal para você depois. Então tá bom. Depois eu explico também para a Michelle tudo esse que aconteceu aí com o sinal. É como é a primeira língua da comunidade surda, então só o surdo pode dar o sinal, né? E também é um respeito, né, da comunidade surda. Por isso eu prefiro não usar mais. Muito bem. Olha só. Douglas perguntou. Eu não conheço o Douglas. E ele perguntou: alguma dica para quem está começando a estudar Libras? Pode falar, Suelen? Pode falar você. Pode falar, Paula. Você já deu aula. Explica aí pra gente. Então, eu já dei aula particular, sim, de língua de sinais básicas, né? E, na verdade, para aprender, né, o básico,
E aí depois você pode procurar um intermediário para depois ir para um avançado, né? Para você ter mais fluência, né? E se a pessoa ainda não tem essa fluência, se ainda ela está em outros cursos, né? Dá para fazer mais, também conversar sempre com surdo. Uma dica que eu sempre, assim, é começar do zero, ter essa comunicação, utilizar Libras, né? Principalmente começar do básico. Eu acredito que é a primeira forma mesmo de você, né? Até você sentir que realmente você está fluente. Tem que, pela minha experiência, que eu já esqueci praticamente tudo, como eu falei antes, encontrar alguém que você possa estar praticando. Eu acho que esse é uma boa dica também. Alice. Ai, desculpa, Fê, pode. Ah, eu vou dar uma dica também. Eu acho legal seguir pessoas surdas, que são referências na comunidade surda, assistir as lives. É muito legal aprender agora nas lives. A gente vê muito, principalmente aprender variações linguísticas. É muito legal, porque a internet te conecta com todo mundo. E eu tô já pegando algumas coisas aqui. Então, quanto mais vê, eu acho que mais vai aprendendo. A É isso Lise mesmo. a Lise mandou linda live. Parabéns, meninas. Muito obrigada, Lise. Acho que a Paula quer falar, pode falar. Fala, Paula. Então, foi muito boa essa dica, porque assim, os ouvintes, né, que se interessarem como que é sobre o surdo, para se aprender mais línguas de sinais, é muito bom em relação a isso. O ouvinte participar, conhecer associações, né, associações de surdos, né, para saber como que funciona, como que é tudo isso, para que comece a ter essa aquisição, né, que esse aprendizado se torne bem maior. Perfeito essa dica. Né? Mesmo que você só saiba o básico, mas se você tem interesse em ter fluência, se você realmente quer, participa, tenha contato mais com surdos, dentro da associação, né? E aí é normal, aí você vai se acostumando, quando você vê, você já tá fluente. Legal. Então tá, tem alguns comentários aqui nas perguntas de parabenizando pela live ou respondendo também aquilo que vocês já deram como dicas. Agradeço a todos que mandaram as perguntas aqui, tá? Infelizmente, a gente vai já encerrando a live por aqui, porque já até passou um pouquinho aqui do tempo, tá? Mas eu quero agradecer a Suelen. É assim, né, Fê? Obrigada. Aqui. Muito obrigada, Su, muito obrigada, Paula, obrigada a todos os ouvintes não, ouvintes e a toda a comunidade surda que está aqui nos assistindo, tá? Agradeço muito, foi a primeira live aqui no Instagram e com certeza a gente vai se juntar para fazer mais coisas aqui com a comunidade surda. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada pelo convite da live, viu? Gostei muito de participar. Muito obrigada mesmo pelo convite. Essa live foi muito especial para mim. E eu espero que para vocês tenha sido muito importante essa troca, né, que nós tivemos aqui. E quem sabe na próxima, né? Então, muito obrigada por todos que participaram aqui da live. Só isso. Obrigada. A Fê, eu queria agradecer a Fê, muito obrigada, Fê. A Fê já, né, é famosíssima na comunidade surda, tá cheia de eventos aí de intérprete de Libras. Parabéns, eu vi que ela fez também um público, uma marca, o Boticário, para a comunidade surda. Eu achei isso maravilhoso. Que bom que as marcas estão também vendo, né, essa outra, como eu posso falar, Fê? É da visibilidade, né? Isso. Então, são as pessoas que precisam também utilizar os produtos dele, mas de uma outra forma. Muito obrigada, viu, Fê? Eu que agradeço. Obrigada pela confiança no meu trabalho. Espera só um pouquinho. Eu queria agradecer. Obrigada pela Fernanda ter aceitado me participar aqui, né? Porque a gente sabe que não é assim tão fácil, né? Mas queria muito agradecer de verdade por você estar participando aqui, porque ajudaram muito.
Obrigada, Fernanda. Obrigada mesmo por ter aceito participar aqui dessa live, por interpretar pra gente, porque na verdade eu sempre vejo seus vídeos de música junto com o Gabriel, sinalizando, e eu sou apaixonada, eu adoro. É verdade. Ai, obrigada. As fofas. Pessoal, essa live eu vou tentar salvar aqui no Instagram e também colocar lá no YouTube para que vocês possam ter acesso quando vocês quiserem, compartilhar com pessoas que não conseguiram estar presentes hoje, mas que têm interesse nesse assunto, tá bom? Um beijo e até a próxima live. Beijo!